Boa tarde, amigos cooperados. Meu nome é Daniel Vitória, sou engenheiro agrônomo. Vamos falar um pouquinho hoje sobre as demandas nutricionais da cebola. Como a gente pode ver, as características de um solo ideal, na maioria dos casos, tirando algumas espécies florestais, na maioria dos casos, o solo ideal se corresponde a nessas características. E a cebola não é diferente. Ela é uma espécie extremamente exigente em solo corrigido. Seu potencial produtivo ele é expresso com V% entre 75% e 80%, um pH ideal entre 5,5% e 6%, uma matéria orgânica acima de 5% ajuda muito o desenvolvimento radicular e a interação entre os nutrientes, cálcio acima de 55% da CTC também é indicado, o magnésio entre 13% e 18%, e o potássio de 3% a 5%. Essas características, como eu disse, são praticamente ideais para qualquer tipo de cultura. Então, nós temos que ter esse tipo de comportamento com o solo para que a gente possa obter maior potencial produtivo das espécies. No slide seguinte, a gente pode ver do que um bulbo de cebola é composto, né? A gente vai ver que em 100 gramas de bulbo de uma cebola, quase 90% ou 90 gramas são água, né? 8,4 gramas são carboidratos, né? Que são compostos basicamente de carbono, hidrogênio e oxigênio, e os demais são muito poucos nutrientes, né? Que demandam, que completam o bulbo, né? Uma muito pouca proteína, 1,2 gramas apenas, baixo potencial de caloria, de fornecer caloria para quem se alimenta dela, e potássio, cálcio, magnésio são tudo miligramas. Então, é uma quantidade bem pequena de nutrientes que a cebola fornece para a alimentação. Tá? Dando sequência, para vocês terem uma ideia, numa população de 420 mil plantas por hectare, tá? E uma produtividade esperada de 72 toneladas, em 2006, Porto conseguiu identificar a exportação dos nutrientes pelo bulbo. Tá? Então, para 72 toneladas, foi necessário, a planta tirou do solo, né, do ambiente de produção, 35 quilos de nitrogênio, aproximadamente 5 quilos de fósforo, quase 70 quilos de potássio, vocês percebam que é quase o dobro da dose de nitrogênio, 25 quilos de cálcio, né, e na faixa de 5,6 de magnésio e quase 22 quilos de enxofre. Nesse aqui eu queria chamar a atenção para o enxofre, né? Normalmente ele não é muito extraído pelas plantas, né? Mas no caso da cebola, a cebola é uma espécie que demanda muito enxofre. O enxofre influencia fortemente na produtividade e na qualidade, principalmente, do bulbo. E o enxofre, como todos sabem, está muito relacionado à matéria orgânica. Então, solos pobres de matéria orgânica, é necessário fazer a correção de enxofre praticamente todo ao longo do ciclo. Isso vai fazer com que a cebola tenha uma qualidade muito interessante de pós-colheita, tá? Dando sequência, aqui uma curiosidade, mas muito pertinente, da profundidade do sistema radicular de cebola. Eu fiz questão de colocar essa foto bem antiga do Dr. Olímpio, né, do IAC, que ele mostra variedades bem antigas, elas tinham um sistema radicular bem agressivo, né? A gente pode identificar aí a cebola com essa foto do meio aí com 60 dias, 50 dias, com 60 centímetros de raiz, né? Lógico, em condições adequadas. Isso, hoje, de acordo... E antigamente essas variedades eram mais tardias, né? Eram de ciclo um pouco mais longo. Hoje, a genética busca, lógico, uma raiz bem vigorosa, mas um ciclo mais curto possível e potencial produtivo. Então, a realidade de hoje não é o que a gente está vendo nessas fotos, tá? Na slide seguinte, também do Dr. Olímpio, o volume de raiz produzido por uma variedade da época, então é muito intenso. Então,
provavelmente ela tinha muito pouca deficiência nutricional, porque ela explorava o solo de uma maneira bem maior do que as variedades de hoje. E, com certeza, a população daquela época de plantas não é igual à população de hoje, tá? Então, esses pontos são importantes a gente ter em mente, porque são fortemente influenciados no potencial produtivo e na absorção dos nutrientes. Na sequência, eu enumerei aqui alguns pontos relevantes que servem como base da gente pensar um pouquinho sobre a eficiência da adubação, no caso da cultura da cebola. A recuperação de nutrientes, né, que é o que a gente joga no solo e o que a planta consegue absorver, ela é muito influenciada por alguns processos, né? O potássio e o nitrogênio são fortemente influenciados pela lixiviação, que é excesso de água vai fazer com que esses nutrientes percolem ao solo, fugindo da área de atuação das raízes, né? Então, a gente tem que levar em consideração isso também. O nitrogênio, principalmente, é um elemento que é muito volátil. Então, dependendo da fonte que a gente utiliza a lanço para poder nutrir a cebola, se não tiver umidade ou se não tiver condição adequada, você vai perder mais de 50% por volatilização. E o fósforo, né, que é também sabido, ele é fortemente complexado em solos, né, onde existe um pH não está corrigido ou pouca matéria orgânica. Então, às vezes a gente tem que jogar uma quantidade de fósforo muito grande para que a planta consiga crescer, tá, e absorver o nutriente necessário para completar seu ciclo. Outro ponto muito importante que a gente tem que levar em consideração é a irrigação. O excesso de irrigação aumenta a perda de nutrientes, diminui a oxigenação do solo e o solo e a raiz também precisa de oxigênio. Então, se você criar ela num ambiente extremamente irrigado, com certeza o crescimento será menor e a absorção de nutrientes será prejudicada. Mais alguns pontos interessantes aí que a gente pode citar, né? A eficiência da irrigação, como eu coloquei anteriormente, nós temos 3 situações aqui. A primeira, onde a cebola foi conduzida com o sistema de gotejamento, né, que é o sistema mais eficiente que se entende hoje para irrigação, independente da cultura. Né? A foto do meio é um sistema de pivô central, onde está sendo feita a irrigação para a germinação da semente. E a foto da direita, uma foto também de pivô central, mas num terreno com uma porosidade um pouco prejudicada. A foto aí onde tem um pouco de empoçamento é o carreador, mas essa área aqui em Monte Alto, mas a gente consegue identificar no meio do talhão várias poças d'água e a gente vai entender que esse é um problema bem sério aí para a manutenção da qualidade das raízes e da parte aérea e do bulbo. Tá? Dando sequência em mais alguns pontos interessantes aí, relevantes para a gente pensar, o parcelamento da adubação aumenta a eficiência e, por consequentemente, a absorção dos nutrientes. No final da conta, você tem um menor custo, né, ou maior resultado. Isso é notado fatalmente quando você faz alguns experimentos de campo, e você compara 3 aplicações ou 5 aplicações, né, 3 aplicações com 5 aplicações, do mesma quantidade de nutriente. A gente nota que quanto mais parcelado for, mais eficiente é a adubação. Lógico que existe a parte operacional do negócio, mas a gente tem que levar em conta esse equilíbrio para poder ter um resultado mais satisfatório. Esse parcelamento faz com que a gente aplique pequenas doses, né? E como a gente sabe, todo adubo, ele é um sal. Então, ele vai causar salinização. Lógico que o ambiente aberto, com as chuvas de verão, essa salinização será dissolvida e levada para o lençol freático. Mas a cebola, ela tem uma raiz muito sensível à salinização. Então, doses altas e concentradas de adubação fazem com que a raiz, ela queima mesmo. A ponta dela, que é a parte mais sensível, ela queima, né? Aí reduz o crescimento radicular, reduz o crescimento das folhas
Em alguns casos, pode até aparecer algumas queimas de ponta, né? O pessoal pode confundir aí com alguma doença, algum estresse pré-bulbificação, mas, na verdade, está sendo feito esse queima de ponta porque as raízes sofreram salinização. E, consequentemente, isso vai atrasar o ciclo e vai diminuir a produção. Outra dica que eu acho que é importante, o pessoal costuma aplicar todo o fósforo no plantio. E a gente sabe que a forte adsorção do solo com os solos tropicais, no caso aqui a gente cultiva. Então a gente recomenda que 80% a 90% realmente seja feito no plantio, né? Mas que não esqueça de ir fazendo pequenas doses ao longo do ciclo para poder estimular a planta a absorver o fósforo e fazer com que ela tenha uma atividade metabólica bem mais acentuada. Dando sequência, eu dividi didaticamente a absorção dos principais nutrientes, né, em 3 fases. Existem alguns trabalhos em literatura que corroboram com esses dados, né, estão disponíveis, isso é fácil de acontecer, mas a gente levou em consideração aqui também o sistema de plantio direto, que é um sistema que hoje provavelmente de 70% a 80% das áreas produtivas são feitas dessa forma. Então, as cebolas, elas têm a faixa aí de 150 dias de ciclo. Nós dividimos esses ciclos em 3 fases para, como eu disse didaticamente, poder fazer com que a gente entenda quando que deve ser jogado os nutrientes, certo? Então, a primeira fase é uma fase caracterizada pelo acúmulo lento de matéria seca. Daí o pessoal que costuma cultivar cebola fala assim, nossa, minha cebola não vai. Está com 40 dias, 50 dias, não vai. É assim mesmo. Ela está priorizando construir a parte radicular de crescimento lento, ela tem pouca área foliar, a absorção de luz é muito baixa, o crescimento dela é lento mesmo. Então, a parte aérea, essa fase lenta, em algumas variedades, pode chegar até 70 dias após a semeadura. E o bulbo é mais crítico ainda. Essa fase de acúmulo lento chega até aos 90 dias em alguns casos, onde a cebola é de ciclo um pouco mais longo. Então, não se assustem, né? Lógico que tem bastante gente aí que tem experiência, sabe que isso é normal, mas quem está querendo iniciar a atividade, isso é uma situação normal, tá? Continuando, a segunda fase, a gente nota que é uma fase de acúmulo rápido de matéria seca, né? Aí a cebola, o pessoal fala, a cebola agora foi, agora disparou. Então, mas é uma fase caracterizada por uma bulbificação, né? A parte aérea, ela acumula aí 75% da sua reserva ou da sua matéria seca nessa fase, que pode se estender até os 110 dias, como eu disse, né? Nos ciclos mais precoces, ela atinge os 75% de acúmulo de matéria seca, às vezes até os 70, 80 dias. Então, isso também é importante conhecer a variedade que está sendo plantada, né, o híbrido, para poder saber exatamente qual é a hora de adubar, né? Não adianta ficar esperando muito a adubação, se é uma variedade de ciclo curto aí. Então, a gente precisa ter esse conhecimento do híbrido que está sendo plantado. No caso de bulbos, né, o acúmulo da matéria seca, nessa fase, 83% em média do acúmulo acontece até os 130 dias. Em algumas situações, né, essas fotos aqui são fotos desse ano, aqui na região de Monte Alto. Então, esse acúmulo, quando a parte comercial está influenciando mais aqui na parte técnica, essa foto da direita é uma foto que o pessoal costuma arrancar quando o preço está convidativo, né? Mas vocês lembram que, como eu coloquei entre parênteses, 83% apenas de um potencial de 100%, vamos dizer assim, é acumulado nessa fase. Então, se a gente realmente colher a cebola por critério comercial, para poder vender porque o preço está bom, ou enfim, saiba que a gente está perdendo potencial produtivo, tá? Então, a gente vai perder aí, imagina, a cada 100 toneladas, de 15 a 17 toneladas por hectare. Então, essa conta precisa ser bem feita, tá? Para a gente não depois se arrepender no final do ciclo, na hora de for fazer as contas, para poder fechar
o resultado, tá? A terceira fase, vocês vão ver aí, é a fase onde a cebola está, a fase que o pessoal chama de cebola curando, né? Ou estalando, a cebola já estalou, as folhas deixaram de ficar eretas e tombaram, né? É uma fase de maturação, que na parte aérea vai dos 110 aos 150 dias, que eu coloquei por aí, né? Não existe mais o acúmulo de folhas, de matéria seca, né? Na parte aérea é muito baixa, praticamente não existe. Mas no bulbo, queria chamar a atenção que ainda, mesmo depois de arrancado, que a cebola esteja com folha verde, há uma translocação dos carboidratos do bulbo, da folha, perdão, para o bulbo, né? Na faixa de 15% a 20%. Eu coloquei 17% como uma média, mas eu queria deixar bem claro que se você tiver a paciência, o mercado tiver bem favorável, vale a pena esperar, vale a pena você ter essa paciência, entre aspas, de esperar a cebola curar, para que ela atinja realmente todo o seu potencial de produção. E talvez essa diferença seja a diferença entre o lucro daquela safra ou apenas você trabalhar e empatar o capital. Sem contar que nessa fase de cebola que ela está curando, você melhora a classificação dela em termos no barracão, de caixa 1, 2 ou 3, e você melhora o pós-colheita também. Então, a sua cebola vai ficar com a pele mais adequada para o comercial, vai ficar com um tamanho mais adequado, as folhas vão ficar mais fáceis de ser cortadas, né? Então, isso é importante levar em consideração. Outro fato interessante, que está aqui no próximo slide, é o acúmulo de nutrientes, né? Lá a gente falou de fases, e aqui eu estou falando de nutrientes, né? De elementos nutricionais. Eu detalhei um pouco mais 3 nutrientes, basicamente, para que a gente possa, como eu disse lá atrás, né, o nitrogênio, o potássio e o enxofre, que eu chamei a atenção, eu coloquei esses 3 pelo seguinte: a gente precisa saber qual é a importância dessa informação. Por que será, né? Por que será que aos 70 dias é onde ocorre o maior acúmulo de nitrogênio? Por que me serve isso? E por que no bulbo aos 90 dias? Então, a gente tem que saber, na nossa variedade que estamos plantando, qual é a época que eu preciso trocar meu nutriente, parar de aplicar determinado nutriente e focar em outro, ou mudar a relação de um nutriente para o outro. Então, esse aqui é um exemplo de uma cebola bem plantada no Brasil, uma das mais plantadas, onde o maior acúmulo de nutrientes na parte aérea é aos 70 dias, e no bulbo aos 90, falando de nitrogênio. No caso do potássio, a parte aérea acumula aos 70 dias, e no bulbo aos 130 dias. Então, é uma informação que vocês, como a gente viu anteriormente, onde a planta tem a necessidade ainda de ser aplicada. E o enxofre, como eu disse, uma cebola bem exigente, você tem um acúmulo na parte aérea aos 90 dias e no bulbo aos 130 dias. Então, qual seria a importância dessa informação, né? Então, e você não pode tratar a adubação de uma variedade igual a outra. É preciso ter conhecimento para que você consiga explorar o maior potencial de cada variedade. Então, a gente sabe que o pessoal não planta uma variedade só, sempre existe ou um teste ou uma outra área parcelada de acordo com o interesse, né, de ciclo ou de potencial produtivo ou de precocidade. Então, pessoal, há uma divisão de variedades dentro de uma área plantada. E, normalmente, a mesma adubação serve de praxe para todas as variedades. Então, eu acho que a gente deve levar essa informação bem criteriosa para poder a gente entender realmente qual é a necessidade de cada variedade que a gente está explorando, tá? Dando sequência, no caso desse estudo, uma cebola com ciclo de 150 dias, né? A gente percebe, isso aí é um trabalho feito por um colega de doutorado, né? Que aos 90 dias, o ciclo da cebola de 150 dias, até os 90 dias, a gente tem que fornecer nitrogênio, fósforo, cálcio, né, potássio, cálcio, magnésio e enxofre. Vamos falar assim, nessas quantidades, né? A gente não foquei em quantidade, mas
a necessidade de aplicação desses nutrientes, né? O fósforo não é só no plantio, como eu disse, e o nitrogênio, quanto mais parcelado, interessante. Após os 90 dias, a gente praticamente não precisa mais aplicar nitrogênio. Por quê? O nitrogênio vai induzir a planta a produzir folha. E não é o caso a partir dos 90 dias, quando você começa a perceber o processo de bulbificação ocorrendo. Então, praticamente, a gente pode eliminar o nitrogênio após os 90, 100 dias, dependendo da variedade, como eu disse, e focar nesses outros 4 nutrientes e os micronutrientes também, certo? Então, essa informação é talvez a mais importante aí. Então, a gente tendo conhecimento da variedade, tendo conhecimento do que ela precisa, baseado no seu ciclo, a gente fatia esse ciclo em 3 e fornece os nutrientes adequados a cada momento. Isso imagino ser indispensável para você ter um resultado bem satisfatório, tá? Dando sequência e já quase praticamente terminando, a gente está aqui numa sugestão de quantidade, né? Não que isso seja uma regra, mas dificilmente vai fugir dessa quantidade aplicada. Lembro, mais uma vez, que a gente tem que levar em consideração o ciclo, né, e o híbrido e a qualidade que a gente espera, a época de plantio. Por isso que é importante de quem você adquirir a sua semente, você ter esse questionamento. Quanto que eu devo jogar? Quanto que eu preciso? Que hora que eu preciso? Então, muitas das vezes, a pessoa que está vendendo a semente para você não sabe nada disso. Então, eu aconselho quem tem interesse e procure os técnicos da Cooperseeds, eles estão capacitados para informar a necessidade de nutrientes de cada fase de maneira adequada. Mas, de maneira geral, a gente necessitaria para uma produtividade aí acima de 50 toneladas por hectare, numa época normal. Isso, não estou falando em plantios muito cedo, né, onde a quantidade de nitrogênio tem que ser um pouco maior, mas de maneira geral, né, numa janela de produção boa, média, e de uma quantidade de plantas por hectare também média, nada excepcional, a gente precisaria de 140 a 160 quilos de N por hectare, fósforo de 150 a 200 quilos por hectare. Vocês percebam que é uma quantidade alta do que precisa ser aplicado. O fósforo talvez seja o elemento de menor eficiência na aplicação, né? Os fósforos convencionais, lógico, a tecnologia tem melhorado bastante isso. O potássio, com certeza, é o nutriente de maior aplicação na cebola, para você ter uma produtividade bem satisfatória, tá? Não podemos esquecer do enxofre, e 30 quilos de enxofre é uma quantidade básica, mínima, para a gente poder conseguir atender as necessidades da planta. Lógico que isso pode ser colocado no adubo de plantio, pode ser feito de algumas fontes de cobertura, né? Mas não aconselho fornecer o enxofre via foliar. Essa quantidade de nutriente não é feito via foliar, sim via solo, tá? O cálcio e magnésio, basicamente, se a gente seguir as características ideais do solo, a gente não teríamos problema de fornecimento de cálcio. Lógico que algumas demandas pontuais de cálcio na planta e de magnésio, principalmente após a aplicação de herbicidas ou após ataque de alguma praga ou doença, demandam um pouco mais de cálcio e magnésio. Aí sim, poderia ser feito via foliar, tá? Mas, basicamente, o fornecimento de cálcio e magnésio tem que ser feito via solo, ou na preparação do solo, na correção do solo, ou até a aplicação de adubos mesmo que contenha cálcio e magnésio. Talvez seria o mais indicado pela qualidade do nutriente e pela especificidade da cultura naquele momento. E os micronutrientes, muito pouco estudo existe em cebola, né? Mas basicamente é fornecido via adubação de base junto com fósforo, né? Formulado com enxofre, zinco, boro, molibdênio, enfim, todos eles, né? E a complementação via foliar,
onde a gente tem obtido bons resultados, principalmente de qualidade de bulbo, principalmente em manutenção da folha com aspecto bem saudável até o fim do ciclo. E isso vai fazer com que você garanta a sua produtividade e que você garanta principalmente também a qualidade da sua lavoura, do seu bulbo, e onde a comercialização é bem mais tranquila. Bom, pessoal, por hoje era isso. Queria agradecer a cada um que esteve observando a nossa apresentação. Muito obrigado.